muito conhecido. É um texto, todos nós já ouvimos alguma vez, até quem não é evangélico já deve ter escutado isso aqui alguma vez na sua vida, e principalmente aqueles que são cristãos já ouviram isso aqui várias vezes, mas é sempre bom a gente ler novamente, porque Deus tem sempre algo para acrescentar na nossa vida. A palavra diz o seguinte: porque a nossa luta não é, eu vou ler na versão NVI, que é um pouquinho diferente, diz: porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne ou sangue, né? A versão mais conhecida, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Querido, primeira coisa que nós precisamos entender, o que eu quero falar nessa noite é sobre como reconhecer um ataque espiritual. Como reconhecer que eu estou debaixo de um ataque espiritual? Algumas coisas nós precisamos trazer à nossa mente. O Espírito Santo vai nos ajudar, trazer clareza para que haja um entendimento sobre a nossa mente. Primeira coisa que eu preciso te falar é que a pessoa que está sentada do seu lado não é seu inimigo. O seu irmão não é seu inimigo. Embora a gente pense que, né, às vezes não tem, mas que essa pessoa... O problema é que nós às vezes perdemos tempo lutando entre a gente. Desperdiçamos a nossa força lutando uns contra os outros. Queridos, você imagina o que acontece quando um exército começa a brigar entre ele? Quando um exército começa a brigar entre ele, o propósito da guerra se perde. E quando o propósito da guerra se perde, a guerra se perde. Se eu vou para uma batalha e começo a brigar com o meu irmão, aquele que está lutando junto comigo, aquele que é para estar junto comigo, quando eu deixo de olhar para a bandeira e encaro o meu irmão como inimigo, eu perdi o propósito. Uma vez eu vi um soldado americano falar, ele foi entrevistado, ele lutou na guerra do Iraque, e ele perguntaram para ele: vem cá, na hora mais crítica da batalha, o que você já chegou a se estressar com seus companheiros? Ele falou: lógico, a gente estava ali, todo mundo longe da família, todo mundo cansado, todo mundo com medo, cheio de incerteza do que aconteceria com a nossa vida, e todo mundo, a gente passa por isso. Conviver muito, onde tem gente tem problema, lógico. Conviver é estar exposto a riscos, isso é natural, isso acontece. É natural que os arranhões aconteçam, que as farpas, né, que a gente, é natural que se machuque, isso é natural. E ele falou, e a gente estava ali, mas quando a gente via que o clima estava tenso, nós olhávamos para a bandeira do nosso país, nós lembrávamos pelo que estávamos lutando. O que está acontecendo hoje? Será que sou eu de novo aqui, Juninho, igual aquele dia? Não é não, hein? Não é nada comigo. Desliga a base dos outros, de repente deixa só esse aqui ligado. Nós precisamos reconhecer e entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra uma denominação diferente da nossa. A nossa luta não é com quem tem um pensamento teológico diferente do meu. A nossa luta não é com quem tem uma visão diferente da minha. Isso acontece. Nós precisamos lutar por coisas nobres. Não para defender pontos teológicos que não influenciam em salvação, mas que são visões diferentes. Eu não sou inimigo do assembleiano, nem do presbiteriano. Eu não sou, nós servimos ao mesmo exército, estamos em frentes diferentes.
Posso ouvir um amém aqui? Nós não podemos perder o foco da batalha, nós não podemos perder de vista a nossa bandeira. Cristo é a nossa, eu sou do meu amado e Ele é meu, e sua bandeira sobre nós é o amor. Nós temos uma causa para defender. Lembra de Arão e Hur quando seguravam as mãos de Moisés? Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo lá embaixo vencia a batalha. Mas quando a mão baixava, porque não tinha um referencial, quando eles olhavam, viam o referencial, Moisés com as mãos levantadas, lá está a nossa causa, então vamos defender a nossa causa. E é um prato cheio quando o irmão começa a brigar com o irmão, para o diabo agir. Porque o diabo se alimenta dessas coisas, o diabo se alimenta de fofoca, o diabo se alimenta de calúnia, o diabo se alimenta de ofensas. Sabe? E se ele acha um ponto de apoio para investir nisso, é ali que ele vai se apegar. Queridos, eu quero falar sobre alguns sinais para se reconhecer quando eu estou sob um ataque espiritual. O primeiro sinal que eu quero falar é a perda de desejo espiritual, perda de apetite espiritual. O meu desejo pelas coisas de Deus, ele vai indo embora, eu vou esfriando, eu vou ficando uma pessoa indiferente, eu não vou dando conta disso, eu não busco a Deus mais como eu buscava, eu não tenho mais o desejo de me envolver com a presença dEle, para mim tanto faz como tanto fez, se Ele está presente, ok, se não está também ok, sabe, você vai vivendo, começa a entrar num processo de desnutrição espiritual. O teu desejo que você tinha antes por ter comunhão com Deus, ele vai enfraquecendo, e você vai perdendo isso, e querido, deixa eu te falar, ninguém cai da noite para o dia, a queda é lenta, começa nos mínimos detalhes, sabe o processo de erosão, vai acabando, vai se desfazendo, e aos poucos, você acha que o monte estava num lugar, mas a água vem batendo, aquilo vai passando por um processo de erosão, e se você for pegar uma linha de medir, você vai ver quanto que de terra, que já perdeu ali, por causa da erosão. Alguns crentes estão passando por esse processo, um processo de erosão espiritual, eles estão se dissolvendo espiritualmente, eles estão sem vida. Você está debaixo de um ataque. Você não consegue mais orar o Salmo 42, por exemplo, que diz: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Deixa eu fazer uma pergunta: tem sedento por Deus aqui hoje? Assim como a corça anseia pelas águas, eu estou com uma sede que nessa água não é suficiente para me saciar, eu preciso de outra água. Se você está vivendo um processo de erosão espiritual, você está perdendo o desejo de congregar, e aí você começa a botar defeito em tudo. O crente que bota defeito em todas as igrejas, igreja nenhuma presta para ele, alguma coisa está errada, o problema é ele. Igreja nenhuma está boa, igreja nenhuma é suficiente, ele é tão bom, tão santo, que eu não sei como que Deus está mantendo ele na terra ainda. Tem gente que está tão ligada no céu que se tornou inútil na terra. Tem gente que ele é tão bom que ainda não criaram uma igreja onde ele pudesse ser membro. Porque ele já passou, ele tem às vezes 15 anos de crente, já passou por 12 igrejas, nenhuma delas presta. Tem gente que muda de igreja como se troca de calça, de meia. Ele muda de igreja, o negócio dele é cada ano uma igreja diferente. E por cada igreja que ele passa, ele coleciona experiências ruins. Ninguém presta, o pastor não prestava, não sei quem não prestava, não sei quem não prestava, porque não gostava, porque não me trataram assim. Aí na outra igreja, mas lá também tinha não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem lá. Ele só não se olhou no espelho ainda. A igreja é o que nós somos. Segundo sinal de que eu estou vivendo sobre um
que eu estou sendo alvo de um ataque espiritual, é a exaustão física e emocional. Exaustão física e emocional. É um esgotamento que vai tomando conta da gente. Às vezes você não tem nem força para levantar da sua cama. É um cansaço que nada passa. Você vai tirar férias no melhor resort que você possa ir. Aonde o teu cartão de crédito te leva, você vai. Mas não passa. O emocional completamente abalado. Eu lembro de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, vai dizer de quando Elias enfrentou os profetas de Baal. Ele derrotou 450 profetas. Deus havia usado ele tremendamente, por causa de uma palavra profética dele que não ia chover. Deus reteve a chuva, e Deus usou Elias, e Elias enfrentou aqueles homens. Mas eu quero que você entenda o seguinte: cada vez que você sai de uma grande vitória, o diabo vai querer te parar. Ou quando eu saio de uma grande vitória, ou quando eu estou prestes a conquistar algo. Sabe? O diabo vai tentar de tudo para paralisar você. Ele vai querer atingir o teu emocional, ele vai querer atingir o teu físico, ele vai querer atingir as pessoas que estão ao teu redor, para de alguma maneira, que tem influências sobre você, sabe? Há uma vulnerabilidade que nós ficamos expostos, ou depois de uma grande vitória, ou quando eu estou prestes a ser promovido. Elias tinha enfrentado. Vocês conhecem o texto? Vamos fazer um altar aqui. Aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo ficou lá, os profetas de Baal, dançando, clamando, e Elias até tirou onda com a cara deles. Pô, e aí, como é que é? Nada. Elias vai, faz um altar, repara o altar, coloca o sacrifício, ainda pega a água, porque Elias entendia que não existe, oh meu Deus, altar sem sacrifício. O cordeiro naquele instante ali não era o sacrifício, mas sim a água, porque 3 anos e meio que não chovia. Por isso que ele mandou fazer a vala para a água, porque ele fala: eu quero que o meu altar tem que ter um sacrifício de verdade, não aquilo que está me sobrando. O que está em escassez? É a água. Então pega o que tem de reserva e joga no altar. Eu quero que meu Deus receba. Ele joga água, ora ao Senhor, e fogo desce do céu. E aí depois ele pega e mata 450 profetas de Baal à espada. Mas de repente um homem que parecia tão forte, tão vigoroso, tão invencível, porque todo mundo passa por essa fase de achar que é invencível. Glória a Deus. Eu gosto disso, Rafael. Aumenta o órgão. De repente ele recebe uma notícia. Ele é tão certo como os deuses vivem. Amanhã essa hora tu vai comer formiga, tu vai estar morto, tu vai estar na vala. Ele fica com medo e se esconde. Ele começa a ser resistido. Não ache que você não vai sofrer resistência quando você estiver perto da tua vitória. Não ache você que de repente porque, querido, você recebe uma vitória aqui, mas Deus não terminou aqui. Deus tem algo a mais para fazer na sua vida. Você não viveu ainda tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, não estacione numa fase, seja sendo ela boa ou ruim. Não pare só porque você recebeu um milagre e ok, maravilha, glória a Deus. Não, Elias fez algo grande, aí o inimigo se levantou contra ele, levanta com força total, e ele se sente, ele é tomado por um temor, por um pavor, e ele se esconde. Meu Deus. Quando Jesus foi batizado, quando ele sai das águas, ele ouve uma voz do Pai que disse o quê? Esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Logo em seguida ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Essas coisas acontecem com a gente, você recebe uma conquista, e de repente você é levado para um oposto, onde aquilo, oh meu Deus, onde não adianta você ter um título de homem de fé ou mulher de fé, onde você não adianta jejuar 40 dias, 30 dias, 60 dias, porque de repente tudo aquilo que você achava que era seguro, Deus chega e fala, eu vou colocar, oh meu Deus, eu vou levar você para um lugar onde você vai aprender a confiar totalmente em mim, onde o teu dom não vai poder fazer nada. Elias profetizou, Deus fez, ele foi lá, orou, Deus respondeu, mas de repente ele se vê na caverna, onde o dom dele não podia fazer nada por ele. Deus às vezes tira tudo da gente e deixa a gente de cara com a gente mesmo. Deus está colocando alguns de frente com a sua humanidade, para você entender que você não é nada sem Ele, para você entender que sem Ele você está totalmente vulnerável. Vulnerável, você não é Supergirl, Superman, você é alguém que sem a presença dEle está enrolado. Mas Elias estava exausto, e vem um Masterchef do céu. Vem um anjo e prepara uma refeição para ele. Olha que onda, imaginou um Masterchef from heaven? Vem até você, prepara uma mesinha, pão fresquinho, leve, sem glúten, com azeite de oliva, e aquele azeitezinho no fundo do prato, e a aguinha, e forra uma toalha, e chega Elias, você precisa comer. Elias, deixa eu entender uma coisa, olha, essa palavra foi para mim hoje. Eu sou o primeiro a estar recebendo isso aqui, porque o anjo viu que Elias estava fraco, Deus viu que Elias estava fraco, Deus viu o estado que Elias estava, e tudo isso havia um propósito de Deus. Lógico que ele estava debaixo de um ataque, a cabeça dele estava pedida, havia uma fotozinha de Elias, por onde ele passava, procura-se tantos mil, sabe, pela cabeça dele, e ele estava fraco naquela caverna. Então Deus envia um anjo para que preparasse uma refeição para ele. O anjo prepara uma comida para ele. Nós precisamos entender que nós temos um espírito que é eterno, mas esse espírito habita num corpo físico. Há um espírito que é eterno, mas que habita num corpo físico. E, meu Deus, o meu corpo é o veículo que o Espírito usa. Acho que não preciso nem completar. Se eu não cuido desse corpo, pelo descuido com o meu corpo, eu começo a impedir que o Espírito haja. Eu não cuido do meu corpo, o Espírito não pode agir. Por isso que nós precisamos nos cuidar fisicamente para aquilo que Deus quer fazer espiritualmente. Você está pedindo um ministério para Deus? O que você tem comido? Está pedindo para Deus? Deus precisa do seu corpo para levar você onde Ele quer. É romântico falar, me leva a Deus, me usa a Deus. Deus fala, com esse corpo desse jeito, com a glicose do jeito, com esse teu colesterol nessa altura, para tu dar trabalho para os irmãos da igreja que você vai chegar para pregar lá, eu vou te levar com essa taxa de gordura desse jeito? Você está pedindo, você está fraco demais, você não come o suficiente, ou você come demais. Tem gente que não come o suficiente, só come porcaria, só come o que não presta, e tem gente que já é exagerado, que já chuta o balde também. Elias estava passando por um momento de fraqueza,
Porque o medo abate a pessoa, o medo tira o apetite, o medo, a pessoa vai se definhando, entendeu? Por mais que você tenha um chamado, por mais que você tenha experiências com Deus, por mais que você tenha, eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje, eu estou no segundo ponto, por mais que você tenha algo com Deus, Deus fala, mas o teu corpo não está suportando. Elias, você precisa comer, porque eu não terminei com você ainda. Você precisa fortalecer o teu corpo. Está aqui, eu trouxe a comida para você. Você precisa comer, fortalecer o teu esqueleto, o teu corpo, porque tem um caminho para você trilhar ainda. Queridos, se eu não cuido do meu corpo, o meu corpo começa a afetar o meu espírito. Meu Deus, tem pessoas que precisam, eu sou o primeiro da lista, gente. Se bem que eu estou tentando, amor. Tu está vendo, concorda. Estou tentando, gente. Comecei hoje não. Mas, gente, isso é muito sério. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tem gente que não come para a glória de Deus. A gula é pecado também. A pessoa que vai para uma churrascaria e não consegue se controlar, ela só vai empurrando, e o cara tá... E tem gente que encaixa o prato aqui e vai. Chega a suar o danado. Assim como tem gente que é viciada em doce. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, nenhum dos dois tipos. É só um exemplo para a gente ter. Assim como tem gente que entra por um processo de jejum direto, e às vezes Deus não pediu aquilo e fala, tu está acabando com o teu corpo. Botar carne no lugar é uma coisa, destruir o corpo é outra. Sério, gente. Jejuar para eu colocar, não deixar que a carne me domine é uma coisa. Agora, destruir o meu corpo e querer botar na conta de Deus é outra. Elias, agora não é tempo de jejuar não, agora é tempo de você comer. Porque debaixo de ataque você não tem que jejuar, você tem que estar com o teu corpo forte. O jejum me prepara para a batalha, mas não se jejua durante a batalha. Posso ouvir um amém aqui? Nós precisamos colocar ordem nas coisas. Queridos, não se jejua durante a batalha, porque você precisa de força, você precisa de energia. Elias, levanta e come, porque você está fraco, está debaixo de ataque, e debaixo de ataque você precisa fortalecer o teu corpo. Levanta e come. Levanta e come. Jezabel falou que vai acabar comigo. Eu sou o único que segurei essa parada sozinho. A parada é o seguinte: levanta e come, sai dessa caverna. E outra coisa, você não é o único não, 7.000 também não se dobraram. Deus não deu muita ideia para ele, porque tem gente que quer pegar aquilo que ele é, ou o dom dele e colocar, porque se eu não fizesse não sei o que lá, Deus, mané, tem um monte de gente que não se curvou, um monte de gente que não se dobrou. Então vamos embora, sai da caverna aí. Mas Jezabel falou que ia acabar comigo. Não, mas olha só, ela mandou o boy dela. Estou chegando aqui para dizer, eu não falei que acabou. Então levanta e anda. Eu já disse uma vez, cada vez que Jezabel manda o mensageiro dela, Deus também manda o dele. O mensageiro de Jezabel chega e vai falar, falaram que amanhã a vida falaram que vão acabar contigo. Tem sempre alguém, os boyzinhos de Jezabel, para entregar o recado dela. Mas cada vez que Jezabel manda o recado dela, Deus envia o anjo para mandar o dele. Levanta, come e anda, porque eu não acabei ainda. Vamos embora. Você vai acreditar em quem? Terceiro ponto, e eu vou ter que terminar aqui para continuar semana que vem. Terceiro sinal de que eu estou debaixo de um ataque espiritual é quando tudo ao meu redor começa a quebrar. Geladeira quebra, fogão quebra, carro enguiça, está tudo em dia.
Começa a ter uma crise de falta, gente, mas sabe, vem a enfermidade, é o dinheiro que falta, você planejou. Já viu quando tudo começa a quebrar na tua casa de uma hora para outra? Alguém já passou por isso aqui? Gente do céu, eu tô com a danada de uma geladeira lá nova. Sério? As coisas começam a ser afetadas dentro da sua casa, sabe? Tudo começa a quebrar ao mesmo tempo. Você precisa se levantar como um guerreiro do Senhor, na autoridade que Deus te deu, e começar. Não esquenta se vão achar que você é maluco quando você começar a gritar dentro da sua casa. Eu já vi minha mãe fazer isso várias vezes. Olha aqui, demônio, você não adianta não. Baixinha daquele jeito ali, você não vira quando ela... 1,5 metro, mas quando se levantava lá dentro de casa, lá, começava um negócio estranho daqui, outro dali, tá, olha aqui, em nome de Jesus. Sério, bota a mão na tua geladeira, dá uma ordem. Gente, tem gente que vai fazer isso hoje em casa quando chegar, hein? Você compra um ferro novo, o ferro quebra. Você compra um fogão novo, o fogão enguiça. Você compra uma geladeira nova, enguiça. Você compra um carro novo, o negócio não funciona. Aí você compra um celular novo, o troço encrenca. Tudo ao mesmo tempo. Se levanta e dá uma ordem. Dá uma ordem, dá uma ordem, dá uma ordem, dá uma ordem. Dá uma ordem. Se levanta, se posicione. Outro sinal é quando a sua oração começa a ser atacada. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Diz lá em 26, Mateus 26, 41. Orar é uma decisão. Porque o teu apetite pela oração será comprometido também. O diabo quer que você acredite que nada vai mudar se você orar. Não ora não, para quê? Aí você vai acreditando naquilo. Já orei tantas vezes, então vou desistir aqui. Esse não vai mudar mesmo não, sabe? E tudo acontece quando você decide orar. O cachorro briga com o gato, o filho se machuca, aí o marido quer que você passe a roupa. Tudo começa a acontecer quando você fala assim: eu vou orar. Aí começa: ô mãe, papai, você quer? Ai meu Deus, o que aconteceu? Fulano. Aí tudo começa a acontecer. Você precisa decidir ter um tempo sagrado. Tranca no teu quarto e você avisa: esse é o meu tempo. Lá em casa eu tenho meu tempo. Fernanda sabe, quando eu entro no meu quartinho, eu fecho a porta, não adianta ficar batendo não. Porque, meu irmão, é eu fechar a porta e começar. Fulano, telefone. Não. Mas você precisa falar: agora não. Agora é meu tempo. Você precisa ter o seu tempo. Que hora que você ora? Na hora de dormir? Deitado, Senhor, Pai, muito obrigado. Eu oro na hora do almoço. O cara reza no almoço. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo seu alimento, em nome de Jesus, amém. Aí a janta: Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo seu alimento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pede o cara para orar na igreja pelo enfermo: Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, cura, amém. Você vê que não tem intimidade, porque não tem hábito de orar. Aí tem gente que você chama para orar na igreja e depois vem falar contigo: pô, que pegadinha, hein, pastor? Me chamou para orar lá na frente. Ué? Crente ora. Pelo menos é para ser assim. Eu aprendi assim com a minha mãe, que crente ora. Eu não sei qual outro evangelho que você anda ouvindo por aí, mas eu sei que crente ora. Você será atacado nisso. Sabe? Um outro sinal de que eu estou debaixo de ataque é quando pecados antigos começam a rondar a minha mente. Quando eu começo a ser tentado a querer fazer coisas que eu fazia no passado.
quando eu começo a negociar o meu chamado e a minha santidade, quando eu começo a dar lugar à minha carne, sabe? Quando eu começo a pensar na vida que eu tive ou no pecado que eu não fiz, mas gostaria de ter cometido. É quando eu começo a ter saudade de amizades antigas que nada me edificaram, pelo contrário, me arrebentaram, mas que de repente, porque eu me distanciei de Deus, eu começo a ter uma carência, um desejo, uma vontade, e começo a namorar com o meu passado. Ter saudade das rodinhas que eu frequentava, ter saudade daquilo que eu fazia com aquelas determinadas pessoas. Saudade, sabe? Saudade de Sodoma, saudade de Gomorra, saudade. Tem gente que conta o passado com orgulho. Cara, hoje eu estou crente, mas eu vi muita coisa. Pô, cara, rapaz, eu já curti, poxa vida. Não, mas hoje eu estou salvo, mas cara aí. Esse é uma saudade, começa a dar uma, sabe? Esse é um sinal de que alguma coisa não está bem comigo. Sabe? O inimigo sempre vai te atacar nessa área. O inimigo sempre vai ver que há um ponto de fraqueza e ele vai querer se aproveitar disso. E aí alguém que não aparecia, que você não via há um tempo, de repente aparece. E aí é um telefone que toca. E aí é um e-mail que recebe. E aí e é uma proposta. E de repente de uma situação que já acontecia lá atrás, de repente aí volta. Segundo outro sinal que eu vejo é quando eu começo a me afastar das relações piedosas. Quando eu começo a me sentir mais à vontade nas rodinhas da impiedade. Quando eu começo a me sentir mais à vontade nas rodinhas das fofocas, das conversas imorais. Quando eu começo a ser movido mais pelo entretenimento do que pela presença. Quando eu começo a ser movido pelas rodinhas sociais, e cada final de semana é uma festa, e tudo vira festa, e tudo termina em festa, e eu já não tenho mais tempo de buscar a Deus, as minhas conversas não falam de nada a respeito de edificação, as minhas conversas é aquela rodinha lá do Salmo 1, sabe? As nossas igrejas estão cheias de clubinhos sociais, que fazem tudo menos edificar. E às vezes as rodinhas se tornam exibições das suas conquistas fúteis. Me reúno para exibir o carro novo que eu comprei, a bolsa nova que eu comprei, o cartão novo que eu tenho, eu não sei que a viagem nova que eu fiz, mas quero ver juntar para mudar a vida de alguém. Quero ver juntar para pegar o valor de uma bolsa e ofertar na vida de alguém que está precisando. Sabe? Meu Deus. Alguma coisa está errada quando eu começo a valorizar o que é carnal e rejeito o que é espiritual. Eu vivo em função de coisas carnais. Eu quero que você entenda que Jesus te salvou para que você vivesse uma mudança de vida. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Querido, se você se converteu ou levantou a sua mão, mas nada mudou na sua vida, alguma coisa está errada. Porque o evangelho verdadeiro produz mudança. Fala comigo, mudança. Fala comigo, mudança. Quando eu me converto, querida, tem que haver uma mudança na minha vida. A salvação não é um fim, mas ela é o começo de uma mudança. Eu não levantei a mão e está tudo, não, eu levanto a mão e aí começa a partir dali uma mudança na minha vida. Meu Deus, como é que eu conserto isso tudo? Como consertar quando se está debaixo de um ataque espiritual? E tem uma coisa que eu quero falar e é coisa muito simples. Você foi chamado para edificar a sua vida sobre a rocha. E essa rocha é Cristo.
Há uma diferença de quem constrói os seus sonhos, a sua vida na areia, e aí não resiste ao ataque. Porque o vento, a chuva e a inundação vem para todos. Mas aquele que está firmado na rocha, ele permanece firme. Aquele que está firmado na rocha, ele desfruta da segurança da rocha. Pode vir o vendaval, pode vir um ataque, pode o inferno se levantar, mas eu estou firmado na rocha. Eu estou firmado na rocha. Não significa, servir a Cristo não significa que eu não vou passar por ataque. Mas se eu estou na rocha, eu sobrevivo ao ataque. Se eu estou na rocha, eu não vou cair. Se eu estou na rocha, eu não afundo. Eu posso encurvar, mas eu não quebro. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu quero chamar a Michele, pode vir com a sua equipe para cá. Sabe? Você não pode, você precisa se conectar. Andar com pessoas certas. Fazer conexões corretas. A Bíblia fala, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Não terminei ainda não, olha para cá. A Bíblia também fala, é melhor serem dois do que ser um. Quando você anda com pessoas que amem a Cristo como você ama, com pessoas que têm paixão pela presença de Deus, quando você anda com pessoas que têm o mesmo desejo que você fortalece essa pessoa e essa pessoa te fortalece. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou repetir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas contra a igreja que está firmada na rocha, contra a igreja que não negocia os seus princípios, a sua fé. Feche os teus olhos nessa hora. Você não foi chamado para andar sozinho. Você não foi chamado para andar sozinho. Eu não sei se você se identifica com algum desses sinais que foram falados aqui. Mas de uma coisa eu sei, que o Senhor é aquele que te esconde na presença dEle. O Senhor é aquele que te chamou e que não vai deixar você no meio do caminho. Você precisa se levantar. O tempo da caverna acabou, queridos, eu estou ministrando ainda. O tempo da caverna acabou. O interessante é que quando Deus chega para Elias, Ele não fala para Elias, Elias, o que você faz aí? Normalmente quando eu falo, eu posso falar, pastora Nádia, tudo bem aí? Outra coisa é eu chegar do lado dela e falar, tudo bem aqui? Deus falou para Elias, o que você faz aqui? Você não entendeu? Deus entrou dentro da caverna que ele estava. Ele não mandou, ele mesmo foi. Ele chega e fala, o que faz aqui, Elias? Não te chamei para a caverna, levanta, come e vamos embora. Anda. Deus está te tirando da caverna hoje. Você que se acovardou por causa de um ataque. Você que estava se sentindo assim frio, morno, parando, quase entregando os pontos. Deus chega e fala, come, levanta. Que não acabou ainda. Eu estou renovando as tuas forças hoje. Estou mudando a tua história hoje. Não acabou não. Nem Jezabel que vai dizer qual é o teu final. Há uma mesa posta para você. Sempre quando Deus chega para restaurar alguém, Ele traz pão e água, palavra e espírito, palavra e unção,
palavra e espírito. Ele vai te alimentar com a palavra, vai te encher com o espírito e vai dizer: anda! Você não pode andar sem a palavra, sem o espírito.